Ao identificar como é o seu modus operandi via mental, usando o exemplo do desemprego, diante de uma situação delicada relacionada à sua sustentabilidade, prejudicada pelo seu desemprego, você não terá reações, não sofrerá e não ficará preocupado. E isso não impede, aliás, até facilita os seus passos para conseguir um emprego. A preocupação cega, limita, preocupa, inferniza. Quem faz isso é o mental. Então, o indivíduo, no exemplo do desemprego, quando ele está preocupado, ele fica procurando um emprego. Então, ele fica preocupado, procurando um emprego, ele fica só assim, nessa direção. Tapa o olho, nessa direção. Ó. Quando você relaxa, você não tem preocupação, você está aberto a todas as direções. O que se apresenta, o que eu chamo do que flui, vem de todas as direções. Mas se você está preocupado, está tenso, você está fechado aqui, procurando. Seu modus operandi mental é foda, né? Vamos lá. Não há ao que reagir, não há o que sofrer, não há a menor necessidade de se preocupar, pois a preocupação te leva a uma insegurança e tensão com o que ainda não existe, o futuro. 99,9% dos humanos, diante de uma situação que eles julgam tensa, problemática, como o exemplo do desemprego, eles ficam preocupados, se preocupam, né? Ficam tensos, ficam preventivos. Isso é estado de medo, estar preocupado é um estado de medo. Ficam preventivos, né? Preocupados com as contas que vão vencer, ó, vão vencer. Há um espaço de tempo maravilhoso, importante e necessário até vencer. Mas enquanto você ficar preocupado com o vencimento, você vai perder todo esse tempo, esse espaço de tempo que poderia resolver. A preocupação causa cegueira e comportamento estúpido, tenso, preventivo e precipitado, porque o indivíduo ele faz raciocínios e deduções lógicas, como sempre, e ele acha que uma ação vai favorecer a antecipação da resolução do problema que o leva a ficar preocupado. Aí tem uma máxima nesse trabalho que é: toda intenção promove uma inversão. Isso é uma regra deste mundo. Então, tudo que você coloca em intenção vai acontecer ao contrário. Você pode constatar. Olha para a sua vida. São anos de provas que você tem. Então, você coloca em intenção por causa da preocupação. Aí sabe o que acontece? Se o problema era desse tamanho, ele passa a ser deste. E quanto mais preocupação, quanto mais intenção que promove a inversão, mais vai piorando e te envolvendo e aumentando a merda que você se enfia por conta das suas preocupações. E aí muita gente fala assim: e aí, Antônio, o que eu faço? Ligo foda-se. Ligo foda-se. E ligar o foda-se não significa ser displicente, relapso, relaxado, irresponsável. Não significa isso não. Ligo foda-se é justamente em relação a isso aqui que a gente está tratando. Você não conhece o seu modus operandi mental? Você não sabe que é um estado de preocupação? Não existe se preocupar. Não tem sentido se preocupar com o que ainda não existe, que é o futuro. O futuro não existe. Se enquanto você tem preocupação, vamos para além desse texto aqui, deste assunto, destes exemplos. Com qualquer coisa que você identifica que é um problema, esse problema não acaba, não se resolve. Não é você que resolve, não se resolve enquanto você estiver preocupado. Enquanto você der atenção e ter a crença que ele é um problema. Você não sabe, você não identifica que é o seu modus operandi que te leva a isso. Então, quem mantém um problema, o indivíduo fala assim: eu tenho um problema há 10 anos.
Não importa se é de ordem física, se é de ordem do seu cotidiano de vida, fatos em sua vida, situações, não importa. Você identifica como um problema e está sempre preocupado com aquilo, a preocupação mantém o problema. A preocupação mantém a lembrança, isso ativo, e tudo que está ativo o seu mental pega e usa e te sacaneia. Simples, simples assim. Não há o que reagir, não há o que sofrer, não há a menor necessidade de se preocupar, pois a preocupação te leva a uma insegurança e tensão com o que ainda não existe, o futuro. O indivíduo que nem desconfia o que significa ter crenças, que é regido pelo seu mental usando suas crenças e dualidades para gerar problemas e preocupações, ele tem um modus operandi invertido, ignorante de si e autodestrutivo. Autodestrutivo mesmo, tá? Já você que consegue observar e constatar o seu modus operandi mental, você sai da ignorância e passa ao modus operandi de lucidez. Na prática, ou seja, com a lucidez efetiva em seu modus operandi, ou seja, com tudo isso aqui que a gente está trocando, na prática, porque toda vez que o mental jogar uma crença, jogar uma situação, fizer uma avaliação, jogar um raciocínio, te levar a um posicionamento, você sabe tudo isso aqui que ele faz. Se você sabe tudo isso que ele faz, você contempla ele tentando agir e não vai rolar. Você vai rir, você vai começar a dar gargalhada, porque você vai vê-lo tentar te jogar. Ele até joga, mas você não vai porque você viu. Aí não significa que você fala, ah, rejeitei. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Ele jogou e não funcionou. Você continua em paz. É simples assim. Você não precisa fazer nada, você não precisa se defender. Ele joga em você para você ter. Ele pega a crença, ele pega o conceito, ele pega as necessidades de posicionamento, ele pega a necessidade de julgamento, ele pega a necessidade de raciocínio e joga em você. Só que você faz o que tem que fazer naquele momento. Se é necessário se posicionar, se posiciona. Só que você está lúcido, você não está vulnerável, você não está reagindo, você não está sofrendo, você não está sendo conduzido por ele. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, a lucidez só se dá em você quando você conhece como ele, você sabe tudo do funcionamento dele. E você não tem a menor preocupação. Você não o vigia. Ele faz, você constata, pronto. Não bate em você, não te afeta, você não reage.